O Horizonte Debate está de volta. Para falar a verdade, às vezes nos intervalos, quando a conversa é boa, a gente até quase se perde aqui agora. Quase que você, telespectador, nos pegou conversando. Estamos conversando sobre controle de dados na internet. Participe conosco pelo WhatsApp no 31 99642 8473. O professor se chama, Ângela, Vitor Amorim Rodrigues. Foi ele que fez a abertura, a conferência de abertura, um professor português do ISPA. E o que ele disse? Na propaganda do Jetta, da Volkswagen, um carro premium da Volkswagen, já há uma logomarca Powered by Watson. Aquele grande instrumento de inteligência artificial da IBM, que dizem que já substitui até alguns clínicos gerais, que substitui nos Estados Unidos por alguma decisão de um advogado trabalhista, por exemplo, com todo respeito a esses profissionais. Eu estou citando aqui agora apontamentos do New York Times que falam sobre o Watson. Ele é mais preciso, né? E aí o Vitor, Angela, ele coloca o seguinte: e se um dia tivermos um dispositivo que tenha todo o conhecimento da teoria de Freud, por exemplo, aqueles livros da Imago que a gente estudava na graduação, sabe, assim, 15 volumes, ele tem todos aqueles conhecimentos. O caso Schreber, o dos lobos, ele sabe tudo aquilo ali. E aí eu vou conversar com uma plataforma, como a Siri do iPhone. E esse dispositivo vai me analisar, ele vai me aconselhar. O que é isso, Ângela? Isso chama novos tempos. A questão é o seguinte, é como ainda precisa-se trabalhar com a família, porque são gerações contrárias. Nós temos a geração, os nossos filhos têm outra geração, então eles estão mais adiante de nós, a demanda deles é outra, né? E aí, falando do profissional que você disse, está havendo uma inversão de relacionamento. E as pessoas estão tendo a tendência de buscar mais e mais e mais e mais, porque o que tem está pouco, está insatisfatório. Então, não acaba muita informação. E o nosso cérebro não dá conta de tamanha informação por um tempo muito demasiado. E aí, Vladimir Daniel, vai chegar uma hora em que essas plataformas, além de manipular, vão decidir também por mim? Elas, em alguns casos, já podem até decidir. Já decidem em alguns casos. Eu vou dar um exemplo, complementando, vou te dar um exemplo do que acontece no Uber. O Uber, ele já decide rota, ele já decide se vai demitir o motorista do Uber com base no comportamento dele. Se ele cancela muita viagem, se ele gasta pouco tempo dentro do aplicativo, o algoritmo, não existe uma pessoa lá do Uber que está vendo aquilo acontecer e que decide demitir, entre aspas, o motorista do Uber, né? Quem está fazendo isso é um algoritmo. Então, os algoritmos já estão tomando decisões importantes e que impactam na vida de pessoas. A questão tem várias questões interessantes que se colocam. Será que a gente tem que dar limite e impor limites para os algoritmos? Assim como seres humanos têm limites para viver em sociedade, a gente tem que impor limite para os algoritmos, né? Essa é uma questão importante. E eu tenho uma preocupação muito grande com a juventude, assim, com os jovens hoje. Porque o mundo está mudando numa velocidade muito grande, essa realidade dos algoritmos tomarem decisões que impactam na vida das pessoas, ela já é real hoje e ela na minha visão, ela vai continuar, ela vai aumentar, vamos ter mais algoritmos tomando mais decisões sobre a vida das pessoas e à medida que os algoritmos executam funções complexas, profissões vão deixar de existir. Nós estamos preparando os nossos jovens para esse universo em que eles vão ter que conviver com pessoas e algoritmos e vão ter que saber lidar com essa demanda de informação muito grande e esse universo em que ele, às vezes, se sente frustrado por ter muitas escolhas e não saber o que escolher e precisar de um algoritmo que filtre para ele aquilo que ele escolhe. A gente está formando bem nossos jovens. Que negócio interessante.
E aí eu fico satisfeito de ter uma produção, a Ana, a Sara, a TV Horizonte. A gente não combinou isso, mas o professor Vitor, nessa conferência, na abertura dele, ele vai falar, Vladimir, exatamente disso. Ele, um lisboeta, me parece bastante boêmio, vai dizer de um bairro em Lisboa, onde as ruas são nomes de profissões. E ele vai dizer pelo menos umas 4 profissões que eram importantes no século XIX, onde o bairro foi feito. Portanto, se a profissão era importante, merecia ter uma rua com o nome dela. Hoje ele não sabe dizer nem o que essas pessoas fazem. Você mora numa rua, a rua dos... Quem revela filme de rolo, Kodak, por exemplo. Ninguém usa isso mais. Um menino, talvez, que agora está nos escutando. Eu agora, na redação, tinha uma fita cassete. O menino não sabe nem o que é isso. O que é isso mais? Ângela, qual que é o caminho para fazer, então, com que a família, com que as pessoas tenham cuidado com relação a isso? Hoje, a demanda muito da família está, inclusive, na questão de estimulação, no treinamento de pais. Por quê? Os pais perderam essa referência de como criar os seus filhos, de como educar. Porque deixaram o tablet fazer isso? E muito mais. Eles perderam o nível de entrosamento e hoje eles terceirizam a educação, dando à escola esse privilégio de educar. Então, o que está acontecendo? Está perdendo a escola e perdendo a família. E essa criança, esse adolescente, ele está se autoeducando através de mídias sociais, através de algoritmos e através de tudo aquilo que facilita a vida dele. Muitas vezes a gente vê o menino está lá chorando, a mãe pega o celular, toma. E o menino fica lá pequenininho, 1 ano, nem meses lá, ficou quieto, né? Ou então pais, hoje nós temos uma sociedade que a mãe e o pai estão lutando. Trabalhando muito. E nós somos uma sociedade... E ele dá o celular para o menino. Isso, a nossa sociedade não foi preparada para esse tipo de demanda de hoje. Então, o que os pais fazem? Como não tem tempo, recompensa o filho com presentes. E não tem educação. E hoje, os pais, eles não são parceiros, eles são amigos, ele é o colega. E aí, vamos ali, vamos aqui. Então, a questão de limites e regras que são necessárias para o equilíbrio da personalidade do sujeito, hoje está sendo substituída por brincadeira. Agora, eu não vou fazer a pergunta para pedagoga, para psicopedagoga, para psicanalista. Vou fazer a pergunta para os cientistas da computação. O que pensar? Porque, Vladimir, foi você que levantou essa ideia da crítica e tudo mais. Numa guinada à direita, se coloca a escola sem partido, não se pode falar de determinadas coisas na escola. Como falar desse tipo de crítica, de necessidade crítica, se a escola está tendo uma guinada para ser um espaço neutro, blasé, vamos dizer assim? Olha... Eu confesso para você que até hoje eu não entendi muito bem o conceito de escola sem partido. Então é difícil até opinar sobre isso. Pelo que eu entendo, o que está se discutindo é questão de conteúdo, de filtragem de conteúdo. Uma escola sem partido é aquela que filtra o conteúdo para você não ter um conteúdo tendencioso para um lado ou para outro. Mas eu, particularmente, acho que a universidade, a escola, a academia é um espaço de diálogo. Então, eu acho que o conteúdo, claro, que tem que ser preparado com cuidado para dar para aquele jovem o nível de conhecimento que ele precisa naquela faixa etária dele, mas a discussão no ambiente universitário, por exemplo, sobre qualquer tema, ela é bem-vinda. O algoritmo, ele está pronto para poder dialogar ou ele, no fundo, ele está programado para chegar naquilo ali? A ideia é vender passagem aérea na Black Friday. Se não é para Dubai, é para Porto Seguro. Dialogar em que sentido? Como se fosse assim, ele... No fundo, o objetivo dele é essa. É esse. Não é nunca dizer assim, meu amigo, mexe com Dubai e Porto Seguro, não. Fica em casa feliz, cara. Vai no Museu da PUC, aqui, que é mais legal. Os algoritmos, eles estão... um bom algoritmo de recomendação, ele está preparado também para uma coisa que a gente fala de diversidade. Que às vezes, assim, umas críticas que eu via dos algoritmos, etc., é que às vezes poderiam, às vezes muito jornalista falou, poderiam deixar você na bolha.
Mas alguns, por exemplo, um Spotify da vida, ele não vai te colocar só músicas que você já está acostumado. Às vezes ele vai, bom, vamos experimentar por uma música diferente para ver se ele gosta. Que se ele der play e continuar ouvindo essa música, ótimo, eu vou diversificar a música. Então, às vezes, isso também é interessante. Então, ele dialoga com o algoritmo sem querer, ele acaba tendo um retorno, né? Ele pede um feedback. Vamos dar uma música que não tem nada a ver com o estilo dele e vamos ver se ele gosta. A verdade é ficar ali mais tempo. A ideia é sempre essa. Volta aquela discussão. É dependência. Volta aquela discussão. O algoritmo não é o vilão. Não existe vilão. O algoritmo, ele faz aquilo que ele, digamos, foi programado ou foi treinado com base no dado que ele recebe para fazer. Então, o interesse que está por trás do algoritmo é que a gente tem que discutir. Então, e que é humano. Se você tem uma plataforma que o algoritmo é um algoritmo de recomendação, o Spotify, por exemplo, é óbvio que ele vai querer criar um algoritmo que maximize o tempo de música que você vai ouvir para ele lançar mais propaganda, por algum motivo, né? Então, assim, é o interesse que está por trás. O algoritmo não é vilão. E uma coisa interessante também, que assim, muita pessoa pensa, bom, será? E se não fosse um algoritmo mais simplista, por exemplo? O Facebook tivesse só do mais recente para o mais antigo. Ninguém ia ficar no Facebook. Sim. Ninguém ia querer ficar vendo. Então, assim, por mais que pareça vilão, pareça uma coisa ruim, na verdade, eles não conseguiriam viver, né? A rede social não ia conseguir sobreviver sem esse sistema de recomendação, porque a informação é muito grande. Perfeito. Se você não tem uma organização boa dessa informação, você não consegue navegar sobre ela. Os cientistas da computação foram bem na pergunta, né? Mas não tem diversidade na escola sem partido, Daniel. Com certeza. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.